Obrigado, Letícia. Bom dia a todos. Realmente é uma pena que o José Coronel, presidente da Câmara de Álcoois da Argentina, não pôde estar presente aí por causa do apagão ontem. Todos os voos foram cancelados, enfim. Enfim, eu vou tentar minimamente preencher esse espaço e trazer a vocês aí algumas informações que possam ser de interesse. Em função da hora com que nós fomos comunicados sobre a ausência do José Coronel, não houve tempo hábil para poder preparar uma apresentação. Então, eu peço desculpas, eu não tenho uma apresentação diferente dos meus colegas aqui, a apresentação não vai ser tão ilustrada, tão sexy, mas espero que possa trazer a vocês aí o que é possível trazer nesse momento. Bom, nós vivemos aqui numa região que é muito amigável ao etanol. Nós temos vários países que utilizam o etanol. Não vou entrar no caso do Brasil, obviamente, temos aí muitas informações já existentes, palestras, etc. Então, vamos nos focar nos outros 3 países que formam a estrutura do Mercosul e que são nossos vizinhos, né? Então, temos a Argentina, temos o Uruguai e temos o Paraguai. Temos também como países associados aí a Bolívia e o Chile aí como países associados ao Mercosul, mas que não são membros efetivos, e temos, infelizmente, a Venezuela aí como um membro que, nesse momento, não está ativo no Mercosul. Mas nós temos mandatos de uso de etanol nesses países. Então, atualmente, nós temos aí o Paraguai com mandato de 25% de mistura de etanol na gasolina. Então, após o Brasil, o Paraguai é o país que mais mistura etanol na gasolina no mundo. Então, é uma facilidade que o Paraguai tem em função de ter grande parte da sua frota composta por veículos produzidos no Brasil, inclusive existem veículos flex naquele país. Nós temos, na sequência, o Uruguai. O Uruguai é um país que começou também com misturas pequenas, tal. Hoje está em 10% de mistura de etanol. E temos a Argentina, que hoje tem um nível de mistura de 12%, querendo ir para 15% e possivelmente aumentando o seu nível de mistura ao mesmo equivalente ao Paraguai ou Brasil. Bom, eu vou contar para vocês um pouco a história aí, do uso do etanol na Argentina, que tem uma história muito similar à nossa. Os primeiros experimentos começaram aí na década de 20, na província de Tucumã, que é uma província pequena territorialmente, mas é uma província muito ativa, muito forte na produção de cana-de-açúcar. Nós temos 3 províncias na Argentina que produzem cana-de-açúcar. São os principais produtores. Temos Salta, Tucumã e Jujuy. As 3 estão localizadas no noroeste do país, ali fazendo fronteira com Chile e Bolívia. Essas pesquisas das décadas de 20 foram descontinuadas em 70, mas depois das crises do petróleo, a Argentina retomou o interesse pelo etanol e criou, em 79, o chamado Plan Alconafta. E que, através desse plano, se iniciou o uso de mistura com 12%, mas regionalmente, não a nível nacional. Inicialmente em Tucumã, depois nas outras províncias canavieiras, e em 1983 houve um aumento do teor para 15%. Então, o E15, que o Craig está comentando, já era utilizado
na Argentina em 1985, e esse movimento todo foi acompanhado pelo lançamento do Plano Nacional de Álcool Nafta, né? É como eles se referem à gasolina, eles chamam a gasolina de nafta. E ao longo desse plano houve uma intenção de seguir os passos do Brasil e de termos álcool hidratado e anidro naquele país. No fim de 89, o E15, a mistura E15, já estava disponível em 12 províncias da Argentina. A Argentina tem 23 províncias, como seriam os nossos estados, e tem o Distrito Federal, que é Buenos Aires. Naquela época, a produção já atingia 250 milhões de litros. O E15 foi beneficiado por diversos benefícios fiscais, diversas condições muito favoráveis, mas depois, por questões macroeconômicas que a Argentina enfrentou, o plano acabou sendo abandonado. Em 2006, ressurgiu o interesse pelo etanol na Argentina e foi promulgada uma lei que promoveu o desenvolvimento dos biocombustíveis, tanto de etanol como biodiesel. Objetivos principais: tornar a matriz energética da Argentina mais sustentável e também diminuir a necessidade de importação de combustíveis fósseis, substituindo-os por produtos locais. E, nessa ocasião, se estabeleceu um padrão mínimo de 5% de mistura, mas aí seria um padrão nacional. Com o início da produção de etanol de milho a partir de 2012, houve realmente um grande boom na utilização de etanol e já em 2014 a mistura média chegou a 9% na Argentina. E aí, neste ano, o próprio governo entendeu que seria oportuno regulamentar a mistura em 10%. O presidente Maurício Macri, logo após assumir o governo da Argentina, em 2016, aumentou o teor de etanol para 12%. E hoje nós temos uma produção de aproximadamente 1,1 bilhão de litros de etanol na Argentina e tem uma capacidade instalada de 1,3 bilhão de litros. Existem 10 unidades de produção a partir de cana-de-açúcar e 5 a partir de milho, sendo que hoje o share entre milho e cana é mais ou menos 50%, 50%. Então, esse é o perfil do mercado. É um mercado extremamente regulado, diferentemente do nosso, onde cada usina, seja de milho ou seja de cana-de-açúcar, tem definidos as suas cotas, quanto ela tem que produzir para fornecer para as refinadoras de derivados de petróleo e também tem definidos os preços. Então, é mais ou menos o retrato do Brasil da década de 80. O presidente Macri estabeleceu a chamada mesa de competitividade do etanol, justamente para buscar caminhos aí para uma maior liberalização desse mercado. Foi formada recentemente a chamada Liga das Províncias a favor dos biocombustíveis, que é formada pelas 3 províncias que produzem a cana-de-açúcar, bem como pelas 3 províncias principais, sendo Córdoba a mais importante, que produzem milho naquele país. Então, eles formaram uma liga de estados, que depois se somou a província de Buenos Aires, Chaco e Santiago del Estero, e esse pessoal está movimentando politicamente o desejo, o objetivo de ter uma nova lei para os biocombustíveis, já que a lei que vige hoje, ela termina a sua vigência em 2021. Então, para que haja segurança jurídica
para os produtores, é importante que haja uma nova lei. Então, existe uma expectativa de que essa lei possa, inclusive, até ser sancionada antes das eleições, que vão acontecer agora na Argentina em outubro, e, vamos dizer, o importante dentro dessa perspectiva é que os produtores estão promovendo a utilização do E15, com perspectivas de, em 15 anos, poder, eventualmente, chegar aos níveis de mistura que temos no Brasil ou no Paraguai, e também o uso de veículos flex, quem sabe, E100 ou E85 nos veículos flex. Tá? Então, esse seria o cenário na Argentina. No Uruguai, nós temos uma lei dos agrocombustíveis, como eles chamam, aprovada em 2007. Ela promove a produção de etanol. No Uruguai existem apenas 2 unidades de produção de etanol, uma de cana na fronteira com o norte do Uruguai com o Brasil, numa unidade que originalmente produzia açúcar, e existe uma outra unidade, essa mais moderna, recente, inaugurada em 2015, que produz etanol a partir de sorgo. Hoje o Uruguai tem um nível de mistura de 10%, regulamentado, a média tem girado em torno de 8%, uma capacidade instalada de 100 milhões de litros, e também eles atuam aí no mercado aí de DDGS, DWGS, enfim, promovendo aí os outros subprodutos que se gera nessa unidade mais moderna, né? Essa unidade, além do sorgo, ela também pode utilizar milho, trigo e cevada. Então, há, inclusive, algumas oportunidades que eles têm utilizado o milho. Bom, finalmente, nós temos aí o Paraguai. O Paraguai tem uma capacidade instalada hoje e crescente. O Paraguai é um país que está numa crescente econômica muito interessante. Eles têm uma capacidade instalada de 340 milhões de litros ano, tem 12 unidades instaladas de produção que produzem etanol, 3 delas operam exclusivamente com cana e as demais operam com o sorgo e milho, né? Dependendo da região em que elas se situam e dependendo das condições econômicas. Então, basicamente, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. E, antes de terminar, dizer que nós temos, por exemplo, no Uruguai, uma situação onde a lei local estabelece que a produção tem que ser feita com matéria-prima nacional. Obviamente, é uma situação de defesa de mercado. Na Argentina também existem aí, não de uma forma tão explícita, exigências aí, ou movimentos políticos de defesa de mercado. Esses países, nossos vizinhos, têm receio de que, uma vez aberto o mercado, o Brasil poderia inundar de etanol os mercados locais e, portanto, acabar com o sistema produtivo. Mas eu creio que dentro do Mercosul, eu acho que faltou negociar um pouco essa questão, discutir e estabelecer uma política regional para a produção de biocombustíveis. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês e qualquer pergunta que eu possa responder, aí estamos aí. Muito obrigado.